Excelente dia, já aqui prontinha, com a blusa nova do nosso líder Titânio, já prontinha para estar lá com a turma daqui a pouquinho. O domingão vai ser bem animado, né? Vamos começar a melhor semana das nossas vidas, já declaramos isso. E nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus, porque a palavra ela é a base de tudo, né? Então devemos ter sempre esse direcionamento, esse discernimento que a palavra de Deus traz para nós. Um excelente dia, Ju, um excelente dia, socorro, Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos para a leitura de Juízes 2, onde vem falando que sem a fidelidade contínua da vida, a vitória se perde, né? Então Deus é fiel e Ele exige fidelidade. Então a fidelidade com Deus não é uma fidelidade momentânea, uma fidelidade que eu só faço um dia, é uma fidelidade constante. Então eu devo manter essa fidelidade com Deus, amém? Então nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento, trazer sabedoria sobre essa palavra, porque sem Deus a gente não tem como avançar, amém? Então vamos pedir ao discernimento. Então já abre teu coração para receber essa palavra hoje comigo, amém? E lá em Juízes 2 diz assim: E subiu o anjo do Senhor a Gigal e Boquim e disse do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra dos vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com moradores dessa terra, antes derrubareis seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isto? Assim também eu disse: Não os expulsarei diante de vós, antes estarão nos espinhos dos vossos laços, e seus deuses, e vós serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou, sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedindo o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu ao povo o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias do ancião que ainda sobreviveram depois de Josué. Viram toda aquela grande obra do Senhor fizeram em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres e no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, a outra geração após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. E deixaram ao Senhor Deus os seus pais e tiraram da terra do Egito e foram-se após os deuses entre os deuses dos povos que haviam ao redor deles e adoraram a eles e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal Astarote, e por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram e entregou à mão dos inimigos ao redor. Não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Com o Senhor tinha falado e o Senhor tinha jurado e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que livraram a mão e os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após os outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram no caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era o juiz e livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, pelo seu gemido, por causa que oprimiam e se afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, rescindiram e corromperam mais de seus pais, andando após os deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto o povo transgrediu a minha aliança, e me ordenando seus pais que deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles nenhuma nação. Mas Josué deixou quando morreu, para
para elas provar a Israel se guardar ou não o caminho do Senhor que seus pais guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desenterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Glória a Deus por essa palavra, né? E é uma palavra bem profunda, onde fala sobre a direção de Deus. Muitas vezes as pessoas elas começam, mas elas não permanecem, né, na direção de Deus, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o primeiro ponto que a gente tira aqui de aprendizado é o anjo do Senhor vem e confronta Israel, né, sobre aquilo que estavam fazendo, que eram alianças erradas, que estavam enfraquecendo a fé do povo, e o povo não continuava a falar de Deus para gerações futuras. E isso é o que acontece até hoje. Quando você começa a andar em meios e lugares onde são alianças erradas, vão enfraquecendo a sua fé, porque você vai formando sua mentalidade através do que você escuta, do que você fala, do que você sente. Então tudo isso você vai gerando a sua mentalidade. E a mentalidade de fé está na palavra. É a palavra de Deus que traz a fé. Segundo, choraram, mas não se arrependeram. Então, viver para Deus não é emoção, é decisão. Guarda isso. Viver para Deus não é emoção. Não é eu chegar lá, chorar no culto. É decisão de acertar todos os dias. Amém? Terceiro ponto, uma nova geração que não conhece o Senhor. Então, eles pararam de disciplinar, de testemunhar, de discipular, de ensinar sobre a palavra de Deus. E isso a gente tem que ter cuidado, porque hoje em dia não se tem tanta leitura. Por isso que uma coisa que eu faço questão é a escola dominical. Porque a escola dominical, ela fala da palavra de Deus, então nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o manual da vida, ensina tudo para nós. Amém? E a idolatria e a mistura. Deus entrega Israel aos inimigos. A disciplina de Deus, até a disciplina de Deus é amorosa. E o que seria a idolatria hoje no mundo atual? O dinheiro em excesso, né, de uma forma demasiada, status, vícios, relacionamentos tóxicos, prazeres, redes sociais. São idolatrias sutis, mas elas são mortais. São idolatrias sutis, mas elas são mortais. Certo? E em quinto ponto, a gente tem aqui que Deus levanta os juízes, líderes para libertar e restaurar, porque o povo estava sem liderança, para vocês entenderem como a liderança é importante, como ela deve ser realmente buscada e trabalhada, né? Ele levanta os juízes para liderar, libertar e restaurar. E vem um ciclo espiritual da nação, onde há uma libertação para o momento, e a fidelidade à vida, a constância, certo? Então, declare hoje comigo, eu quebro ciclos e avanço para o ciclo de Deus. Eu quebro ciclos e avanço para o ciclo de Deus. Eu quebro ciclos e avanço para o ciclo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a obediência, né, honrar o pai e a mãe, que tudo que o Senhor coloca no nosso coração, amar o próximo como a si mesmo, andar a Deus sobre todas as coisas, sejam coisas que a gente faça constantemente. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia incrível. Nós vamos ter certeza. E que a palavra do Senhor tenha invadido o seu coração nessa manhã de uma forma majestosa. É isso que eu desejo, tá? Fica com Jesus. Tenha um excelente dia. Acompanhe a gente lá no Líder Stânio. Vai ser lindo o dia de hoje. E muita coisa maravilhosa a gente vai viver. Fica com Jesus. Que Deus te abençoe. E grandes coisas nós vamos viver essa semana. Está declarado. Amém? E nós estamos abaixo da asa do Todo-Poderoso. Nós estamos ao esconderijo do Altíssimo. Amém? Fica com Jesus.